Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Filosofando com Samir. Saúdo a todos com o sinal da filosofia, o Fi. Gostaria, inicialmente, de agradecer aos nossos patrocinadores e agradecer por este programa cultural em prol do engrandecimento cultural e filosófico. Gostaria de agradecer a IDS Contabilidade, holding empresarial ou familiar. A IDS tem a solução e proteção do seu patrimônio. Atendemos todo o Estado com profissionalismo, contabilidade, assessoria e aconselhamento fiscal. Também agradecer a Rescar Veículos, com quase 2 décadas no mercado, oferece segurança e as melhores condições com financiamento direto, com a loja em Estância Velha e servindo a toda a nossa região. Venha nos visitar. Pois muito bem, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre a última parte de Zenão de Eleia, que podemos intitular de filósofo e dialético até conspirador. Então nós falamos no último programa toda aquela parte dos paradoxos, né? E até o Zenão, então, infelizmente, ter tornado-se um político ativista, né? Então o Zenão participou ativamente na vida pública durante praticamente toda a sua vida, uma vez que a sua família era uma família abastada e já vinha dentro da linha política, e existia a cidade de Eleia e existia justamente um tirano que havia tomado o poder da cidade e tirava proveito de tudo e de todos, né? Então, ele legislou e ocupou cargos de destaque no funcionalismo público, né? Já a partir da sua família, né? E eles foram destituídos, a família foi destituída, ele próprio foi destituído, e ele permaneceu sendo um filósofo, né? Então, a participação deste filósofo na política foi absolutamente intensa, né? E eu vou dizer o seguinte, é uma questão particular, meu ponto de vista: filosofia e política não andam juntos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, ser filósofo e ser político é imensamente intenso e perigoso. Então, até que ele deu-se a sua morte, uma vez que ele foi preso, e ele foi o único preso dos conspiradores, porque só descobriram que ele havia sido talvez o elaborador da ideia. O tirano chamava-se Nearco, que eu não cheguei a mencionar antes, mas Zenão foi descoberto, foi preso, torturado, e tentaram forçar ele a que ele pudesse dedurar lá, entregar os seus comparsas, né? Então, durante a sessão de tortura, o filósofo Zenão afirmou que queria ser tão dono do seu corpo como era da sua língua, né? Não revelando nome nenhum. Então, essa intensidade de tortura começou a aumentar, e ele ficou vários anos, né? Isso pode ter sido somente uma lenda, mas que ele foi morto, ele foi em função disso. A lenda que eu digo são tantas histórias, né? Então o filósofo afirmou que o seu algoz, né, que somente contaria o nome dos seus companheiros em segredo e tal, aquela história que eu contei. Então, que ele se aproximasse do seu ouvido, isso depois de 3, 4, 5 anos de tortura, ele já perdendo
parte dos dedos da mão e dedos dos pés, né? Ele pediu então que o torturador, seu algoz, chegasse próximo. Então ele pegou, ele mordeu a orelha, arrancou a orelha do torturador, né? E dizem que também tentou arrancar a ponta do nariz do torturador, e que esse torturador tentou então simplesmente ensanguentado, com dor e tudo mais, ele decretou então a morte final, morte cabal de Zenão, que foi então finalizado. Então terminou o Zenão finalmente morto, né, com um pedaço da orelha do seu algoz na sua boca. Tá? Então ele, indo na progressão dos seus paradoxos, né, ele vai falando justamente sobre lendas, né, em que as ideias principais dele são justamente sobre a fisiologia do universo, a cosmologia, e ele, com toda a intensidade que ele tinha, ele criou os paradoxos que foram possíveis para dar andamento ao seu ponto de vista, né? E dando as ideias de Parmênides como as origens do seu pensamento, e o próprio Zenão, um elemento de origem que teria dado origem a tudo, como descrito já na filosofia anterior de Parmênides. A natureza era caracterizada justamente pela imobilidade das essências eternas, né? Então não havia uma mudança que não viesse a partir do surgimento daquilo que seria o paradoxo, né? Então a ideia parmenidiana seria a mudança do movimento frutos de ilusões provocadas pelos nossos sentidos. Então as ideias de obras de Zenão eram somente vinculadas às teorias eleatas, né? Que consistiam justamente em verdadeiras defesas sobre o que Parmênides havia lhe ensinado desde criança. Então ele era um dialético muito versátil, o que facilitou a sua entrada na política, junto com a sua família, né? E ao mesmo tempo no meio heurístico, né, da defesa das ideias. Ou seja, o heurístico vem de um escudo protetor. Ele tinha poder argumentativo para tudo, ele se defendia de qualquer tipo de ataque, de fluxo perpétuo, né, de inteligência que ele tinha, assim como Heráclito, né, havia dado os primeiros passos da formulação da dialética. Ele foi, eu acredito, o passo número 2, que foi tomou então Heráclito de Éfeso como sendo o seu inspirador, só que Zenão foi muito além, e eu acho que ele tinha uma língua solta, e essa língua solta se juntou com a política. Ele tinha ideias que seriam salutares. No entanto, como o próprio Platão, mais adiante, né, depois de Sócrates, né, e lá na Idade Média, Hegel, também no século XIX, dizem que a dialética de Zenão foi a dialética que foi funcional à base de qualquer tese, né? Visto que a ideia foi apresentada, nós tínhamos uma tese, nós temos uma antítese, né? E com a formação contrária a tudo isso, nós vamos ter uma formulação de uma síntese, né? Então é tese, antítese e a síntese. Então isso veio a partir de Zenão. Zenão, ao contrário de Heráclito, só tinha tese. Heráclito só dialeticamente discutia e saía. Já Sócrates também tinha a ideia da tese e da síntese. Ele não parava
para discutir a antítese. Então esse é o ponto principal da dialética de Zenão, ou seja, ele só conversava com pessoas inteligentes, ele evitava pessoas que não tivessem noção do que estariam discutindo. Não interessa o grau que essa pessoa se encontrava diante vamos dizer, da formulação governamental ou mesmo dos próprios exércitos, né? Lembre-se que os exércitos eram os frontes de domínio e manutenção de terras e riquezas, né? Quando se ficava pobre um país, ele ia lá e saqueava de outro ou invadia outro, anexava as terras e as riquezas e novamente eles eram ricos, né? Assim era a Grécia, assim era a Pérsia, assim foi a Itália a partir de Roma também, né? Roma nada mais foi do que, vamos dizer assim, o troco que a Pérsia, os bárbaros, os gregos deram neles por centenas de anos. Eles fizeram, então, a contra-opinião com a opinião oposta, fazendo o quê? Fazendo com que os paradoxos que foram feitos por Zenão fossem usados contra os próprios gregos, né? Então, aparentemente, isso atesta que a existência do movimento eleático faz o movimento argumentativo, tentando provar que o movimento, na verdade, ele não existe, ele resulta na síntese das ideias anteriores, que geralmente é o movimento que eles chamavam de absurdo sem sentido, que foi apresentado por Zenão. Zenão dizia: o que existe é um paradoxo. Se não for um paradoxo, não existe como defender ideias. Então, ele já havia ultrapassado Parmênides nesse sentido, que o ensinou que, chegando na antítese, ele não precisaria da síntese. E ele foi além, e ele criou a síntese como um paradoxo. Então, as 40 aporias, ou 40 paradoxos, né, 9 deles foram chamados os principais assuntos, né, que foram apresentados de meios distintos, que foram as ideias de concluir os seus pensamentos como ideias centrais. Então, todos esses pensamentos, ou todos esses paradoxos, eles concluem que, como eu disse antes, que não existe o movimento e a mudança no mundo, sendo que a confusão vem a partir da percepção dos nossos sentidos. Então, aquele paradoxo da dicotomia, de que um corpo, para mover-se para o A e para o B, ele primeiro precisa estar no C, ele faz bastante sentido. Então, entre o passo 1 e o passo 2, nós temos o passo 1,5, vamos chamar assim, né? Para podermos entender figurativamente o que ele quis traçar. E ele não conseguia, na época, fazer entender-se, porque o C estaria antes do B, né? E isso só foi depois do imperativo categórico, né, de Kant. Daí nós tivemos Descartes, né, que tentou explicar isso de formas infinitas, né, que aquilo que vem por último não é o anterior, mas sim o segundo e não o terceiro passo. Então, ele deu aquele paradoxo de Aquiles e a tartaruga, né, que eles põem a figura de Aquiles, que era o mais ágil dos corredores entre os heróis da mitologia grega, e que, se colocado em uma corrida contra uma tartaruga, ele jamais chegaria a alcançar a tartaruga, porque ele foi dado uma vantagem à tartaruga. Se os dois tivessem partido no mesmo instante, Aquiles teria ganho a corrida, mas quem ganhou, na verdade, a corrida foi a tartaruga, porque ele, Zenão, considerou o movimento elíptico da Terra, e dizendo, então, que a tartaruga foi beneficiada 2 vezes. Ela foi beneficiada pela elipse da Terra, pelo movimento da Terra, e por ter saído na frente com vantagem, né? Então, existe o A e existe o B. Então, entre o A e o B existe o C. Esse C é o movimento da Terra, para poder entender de uma forma assim, paradoxalmente compreensível, e dizer que é bom levar em consideração que os instantes de sequência entre
o que Aquiles pensa ter dado, que foi, nós chamamos de luz, né? Ele deu uma luz, ele deu uma vantagem, haveria um espaço pequeno entre eles que seria imediatamente preenchido. Na verdade, não foi preenchido. Não foi preenchido pelo ponto de vista paradoxal, não pelo físico, porque a tartaruga já esteve naquele ponto aonde Aquiles chegou. Então, a questão do arqueiro, o paradoxo do arqueiro, também afirma que a flecha atirada por um arqueiro jamais alcançaria o seu alvo. Por quê? Porque o alvo estaria em movimento, ao mesmo tempo que a flecha estaria sempre em movimento. Então, o alvo se distanciava cada vez mais do movimento. Só que para nós, como nós estamos nos movimentando no mesmo estágio físico e na mesma proporção que Newton depois explicou sobre a teoria da aproximação da Terra e do que nós temos, aquela 9,8 metros por segundo ao quadrado, ao mesmo tempo nós estamos no mesmo espaço em que a flecha e o arqueiro estão correndo, a flecha andando no ar, o alvo se movimentando e nós nos movimentando juntos. Então nós teríamos que botar em freeze, ou seja, botar tudo em congelamento para que somente um objeto andasse. Mas como todo objeto, no paradoxo de Zenão, andava junto, parece até tolo algumas pessoas pensaram assim, não, isso aí é muito rudimentar, isso é uma coisa que, como é que um cara há 2.500, 2.700 anos atrás pode ter pensado e dizer que está tudo parado ou está tudo em movimento? Sim, tudo parado ao mesmo tempo ou tudo em movimento conjuntamente. Então, como eu disse, é uma teoria, entre aspas, tola, né? Mas se nós considerarmos o fato de que nós estamos andando em direção contrária ao giro da Terra, né? Se estamos indo daqui para a praia e o Sol nasce no leste e se põe no oeste, e eu estou indo para o leste, eu estou fazendo como faz uma viagem de avião. Eu saio de manhã, dependendo para onde eu for. Se eu estou indo para o leste, eu saio de manhã e chego no mesmo dia de manhã também. Por quê? Porque eu estou indo no sistema contrário da rotação da Terra. Esse foi o que Zenão quis dizer. Conforme a posição em que se encontra, nada se move, né? Tudo se encontra no mesmo lugar. Isso foi uma das frases dele. Ele diz: o que se move sempre está no mesmo lugar. Agora, se eu estiver indo do leste para o oeste e a Terra está se movimentando do leste para o oeste, porque o Sol se põe no oeste, a minha velocidade, que é o caso da tartaruga, então nós sabemos que a tartaruga está indo para o oeste, ela está se movimentando 2 vezes mais rápido do que aquele que saiu depois. Ou seja, aquela vantagem, ela multiplicou-se por 2 vezes. Então, uma das frases de Zenão, se as múltiplas são as coisas, necessariamente são pequenas e grandes. E pequenas a tal ponto que não tem grandeza. Ou seja, grandes a tal ponto que são justamente infinitas. Tá? Nós temos mais algumas frases de Zenão. Uma coisa que não tem grandeza e espessura, nem massa, não poderia existir, pois se fosse acrescentada a uma outra coisa, em nada aumentaria. Pois se uma grandeza de nada é uma outra coisa, acrescenta-se nada que pode ganhar a grandeza desta última, e assim acrescentando que nada seria. Então, eu vou justificar, antes de continuar, vou justificar o seguinte: é a bolha de sabão que existe, eu estouro ela e ela deixa de existir. Ela não tem mais massa, ela deixou de existir. É a bolha de ar que debaixo da água emerge até se juntar com a atmosfera.
né? Então, se a teoria de Newton com relação à teoria da gravidade é de que tudo cai, por que a bolha sobe? Porque o marco zero da gravidade é o solo. Então, teoricamente, se eu pegar uma pedra e eu largar a pedra dentro da água, a pedra vai até o fundo do lago. Agora, se eu fizer uma bolha de água debaixo da água, ele sobe até o marco zero. Por quê? Porque o ar ele é mais leve do que a massa da água que o segura. Então, chegando na atmosfera, ela explode, ela deixa de existir. Mas até o momento que ela está subindo, ela existe. Ela é visível, ela tem massa. Ela deixa de ter massa. Ela se junta ao quê? Se junta ao nada. Essa foi a questão de Zenão de Elé, né, nos grandes filósofos, né? Como eu disse, ele contribuiu no pensamento filosófico formulando diversos paradoxos para comprovar as falhas nas teses contrárias aos pensamentos de seu mestre e de outros mestres. Então, a partir da escola eleática, né, onde Parmênides afirma a questão da imutabilidade e a impossibilidade, para Parmênides, uma bolha de sabão vai permanecer uma bolha de sabão para sempre. Então, é porque ele é imutável. E ele prova que não é imutável. Assim como a bolha de água, de ar dentro da água, ela, para Parmênides, seria justamente imutável. Mas ela não é imutável, porque ela vai subir, né? A pedra que eu solto dentro do rio, ela vai chegar a um ponto que ela vai parar no fundo do rio ou do lago, porque ela foi bloqueada, justamente porque a atração que existe da atmosfera, ela tem um limite, e o limite pode ser tanto positivo quanto negativo. É uma questão de física. Tá? Então, a perspectiva de Heráclito, por exemplo, afirmava que tudo está em constante movimento. Aí Zenão diz, ok, concordo, constante movimento, tanto positivo quanto negativo. Ou seja, se eu estou indo para o leste é uma coisa, se eu estou indo para o oeste é outra coisa. Agora, se eu estiver indo para o sul e eu estiver indo para o norte, eu estou seguindo o quê? Outro paralelo. Esse paralelo não foi colocado nos paradoxos, nem no sul, nem no norte. O que nós podemos afirmar entre o sul e o norte? Que o sul tem a sua época do ano, ou sazonalidade, ou vamos chamar assim, estações contrárias ao norte. E o norte contrário ao sul. Quando é inverno aqui é verão lá, quando é verão lá embaixo é inverno aqui. Então esse foi o único paradoxo que se chegou, porque o importante era medir o dia com a noite, ou seja, sempre vindo do Oriente para o Ocidente. Né? Então, Parmênides tentou, de alguma forma, fazer com que ele entendesse a razão lógica disso, né? E somente depois de, vamos dizer, uma centena de anos, um pouquinho mais, Aristóteles conseguiu colocar esses pensamentos e formular. Nós já vimos isso em programas passados, toda aquela formulação, vamos dizer, paradoxal de Aristóteles da forma dialética. Então, Zenão foi, além de um filósofo, ele foi um professor de física, de matemática, de política. Ele foi um professor de tudo, ele tinha grandes habilidades, ele tinha um poder incrível mental, né? E que, como disse antes, ele infelizmente meteu-se dentro da política desde cedo, tramou essa derrubada do tirano, né? E ele veio a falecer justamente por causa da famosa mordida, né? Mas ficaram seus paradoxos, os paradoxos organizados por ele,
o que são chamados até hoje os paradoxos de Zenão, são os principais pensamentos filosóficos pré-socráticos. Então, esses conceitos relacionados com a impossibilidade do movimento, que foi defendido por Heráclito, né, e Zenão apoiou, era justamente o exemplo da corrida da tartaruga, né, que na mitologia grega, os dois exemplos seria então a lebre ou o coelho, né, normalmente a lebre, né, a lebre e a tartaruga, aquela corrida em que a tartaruga chegou na frente da lebre, né, também é outro paradoxo, né, criado por outro filósofo, que não vem ao caso agora, né? Eu vou depois mostrar uma imagem onde mostra ali o Aquiles e a tartaruga, que vai ser colocado no ar, e vocês vão ver nesse paradoxo de que Aquiles jamais alcançaria a tartaruga pelo tanto que foi dado de vantagem, né? Com isso, a inexistência do movimento diante da inércia do tempo e da velocidade no espaço, tá? Se o mundo estivesse parado, aí sim nós teríamos tido a vitória de Aquiles sobre a tartaruga. E como o universo ele está em constante movimento, a Terra em constante movimento, esse paradoxo criou vamos dizer assim, uma aversão aos filósofos pré-socráticos que tinham, por exemplo, na pedra, uma referência de algo morto, imutável e não verdadeiro. Tá? Então, indo além disso, ele já diz que isso tudo é uma questão de ilusão, porque a pedra está em movimento. Porque se a Terra está em movimento, a pedra está girando junto, e demonstrar, então, o que ele chamava a falsidade gerada pelas impressões humanas. Então, nós só descrevíamos, a partir da própria dialética, aquilo que nós poderíamos, eventualmente, ver, sentir e pensar da nossa forma. Nós usamos, infelizmente, poucos métodos pitagóricos e poucos métodos existenciais de uma formação paradoxal, que se nós fôssemos dizer assim, o quanto a vida nos serve, eu diria que é o tanto quanto nós podemos alimentar a nossa vida de cultura e conhecimento, porque ele dizia, o verdadeiro é apenas o um, e todo o resto não é verdadeiro. Não vamos confundir aqui, até é bom dizer, não confundir o Zenão de Eleia com o Zenão de Sítio, tá? Zenão de Sítio nós vamos falar mais adiante, que são dos estoicos, aí já bem mais para frente, né? Nós vamos falar sobre o outro Zenão que puxou desse Zenão várias ideias para formar as ideias estoicas. Então, nós estamos nos aproximando aqui da nossa finalização, onde a compreensão da felicidade justamente é encontrada com a absorção do homem sobre a natureza, e o homem no sentido de que consiste em estar de acordo com a natureza, entendendo que a natureza é o ponto principal do ser humano, que vai ser o ponto principal dos estoicos, como eu falei, mais adiante, né? Mas que nos deixa absolutamente tranquilos que Zenão conseguiu, nos seus paradoxos, demonstrar que nós não podemos julgar as coisas que nós vemos pela nossa sensibilidade ou pelos nossos sentidos. Lembrando que, de alguma forma, nós temos... alguém inventou que nós temos somente 5 sentidos. 4 estão na nossa face e 1 nas nossas mãos. Então por que 4 na nossa face? Por que 1 na nossa mão? Porque a nossa mão, o tato,
é o único que pode encostar em todos. Estamos falando de 1, 2, 3, 4, mais 1, 5. Mas, na verdade, nós temos vários outros. Nós temos o sentido da fome, o sentido do medo, o sentido do frio, o sentido do pavor, o sentido do desamor, o sentido do amor, o sentido do ódio. São vários sentidos. E eu não sei como conseguiram nos convencer até hoje. Aí, quando fala no sexto sentido, o sexto sentido é algo anormal, fora do comum. Não, não é anormal, fora do comum. Nós talvez tenhamos mais de 200 sentidos normais, físicos, antes de entrar no anormal, antes de entrar no empírico. Só para vocês lembrarem. A própria dor é parte do nosso sentido, assim como a felicidade é parte do sentido. Eu espero que tenham gostado de mais um programa e saúdo a todos com muita alegria e felicidade. Espero que estejam todos bem para assistir o nosso próximo programa. Saudando a todos e agradecendo a sua audiência. Muito obrigado e até breve.